Boa noite, irmãos. Que bênção e que alegria estar com vocês nessa noite. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui na cidade de Limoeiro do Norte, nesta amada igreja, na Igreja Batista Reformada dessa cidade. Para nós é um privilégio, uma grande alegria. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui e agradecer aos irmãos por estarem aqui nessa noite, né, por estarem conosco. É de fato uma bênção do Senhor. Como o pastor Janderson já falou, estou acompanhado do irmão Rogério, um irmão lá da igreja, né? Ele veio do nosso motorista, né? E também do pastor Roberto, que é pastor da Primeira Igreja Batista Reformada de Caruaru. Nós estamos muito felizes de estar aqui, conhecer os irmãos, conhecer a igreja, estarmos juntos. Nós, nesse momento, vamos falar sobre algo importante na vida da igreja, conforme foi divulgado pela própria igreja. Vocês certamente viram um cartazinho. Nós, como reformados, acreditamos que uma igreja que é verdadeira e que é uma igreja saudável, ela traz em si algumas marcas. E nós vamos falar sobre dois aspectos importantes de uma igreja batista reformada, uma igreja batista reformada confessional, que está de acordo com a confissão de fé, está de acordo com principalmente as Sagradas Escrituras. E é uma bênção poder falar desses aspectos. Vamos falar sobre membresia e sobre a disciplina eclesiástica. Mas antes nós vamos orar. Então vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar com o nosso bondoso Deus. Amado Pai, Tu és bom, as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Não há ninguém como Tu. Ó Deus, Tu és grande, és maravilhoso, és inigualável. Nós Te adoramos e nos prostramos diante de Ti, agradecidos principalmente pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pela obra perfeita e eficaz que fez para a nossa salvação. Obrigado pelo dom e pelo poder do Espírito, Pai, que não apenas nos alcançou e nos conduziu à salvação, mas tem nos capacitado a andar em novidade de vida e a agir e trabalhar para a expansão do Teu reino. Ó Deus, Tu és grande e nós somos felizes por sermos o Teu povo e por Te servir. E Te agradecemos nessa noite, ó Deus, por Tua graça em nossas vidas. Obrigado pela vida dessa igreja, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de conhecê-la, de estar com ela nesta noite. Isso é graça do Senhor. Obrigado pela vida do seu presbitério, pela vida do seu pastor. Continua abençoando, ó Deus, essa igreja. Ó Deus, em todos os aspectos da vida ministerial dessa igreja. Assim como também o seu trabalho para a expansão do Teu reino, Pai. E Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento, onde iremos tratar de coisas que são baseadas na Tua palavra e estão relacionadas à Tua igreja. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que essa igreja seja edificada e o Teu nome glorificado nessa noite. É a oração que nós fazemos juntos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, biblicamente falando, uma igreja, ela é constituída por membros biblicamente batizados, que assumem um compromisso mútuo entre si para caminharem juntos como igreja, né? Nós, quando nos formamos e nos ordenamos como uma igreja, existem compromissos envolvidos que nós temos uns para com os outros e juntos para com Cristo, como igreja. De certa forma, igreja é como um casamento, nós temos uma aliança, um elo que nos vincula, nos liga. Por exemplo, eu sou irmão em Cristo de vocês. Nós servimos ao mesmo Senhor e somos irmãos. E é uma alegria estarmos juntos nessa noite, por exemplo. Eu fico muito feliz. Mas vocês têm um compromisso de relacionamento uns com os outros que não tem comigo. E eu tenho esse mesmo nível de relacionamento, de comprometimento com minha igreja, que eu não tenho com os irmãos. Então, apesar de sermos todos irmãos em Cristo e nos amarmos e ser uma alegria estarmos juntos, o nosso compromisso que nós temos com a nossa igreja local é um pacto estabelecido biblicamente e que é da vontade do Senhor e que nos une, que nos liga em Cristo. E uma igreja constituída conforme a mente de Cristo e conforme a Sagrada Escritura, ela é constituída de duas partes, basicamente. Nós temos os membros e os oficiais, né? Toda igreja ordenada biblicamente, ela é constituída apenas de duas partes. Os membros e os oficiais. Não que os oficiais não sejam também membros, mas são membros que possuem
alguma responsabilidade diferenciada, né, diferente, maior para com a igreja. Os oficiais, como os irmãos sabem, são os diáconos e os presbíteros, mesmo que dentro dos presbíteros tenhamos os presbíteros dedicados ao ensino, que são os pastores. Então, todos os membros da igreja têm o seu papel, têm o que chamamos de seus deveres e os seus direitos. Existe um estabelecimento bíblico da membresia da igreja. E isso é muito importante, principalmente uma igreja batista, principalmente uma igreja que tem um governo congregacional, onde os membros participam ativamente da vida da igreja, onde as decisões não são tomadas apenas pela parte do governo da igreja, que é o presbitério, mas também parte das decisões da vida da igreja também vem da membresia. O sistema batista, principalmente o original, não é, conforme a nossa confissão de fé, que é o sistema batista confessional, é um congregacionalismo saudável, né? Esse congregacionalismo liderado, guiado pelos presbíteros, mas onde a membresia da igreja também tem o seu lugar, também participa. Então, membresia para nós batistas é algo muito importante, não é? Por exemplo, se você vai em uma igreja em um sistema episcopal, a membresia se dilui, não é? Às vezes nem existe, não é algo muito importante numa igreja episcopal a relação do membro para com a igreja. Mas numa igreja como as nossas igrejas batistas, isso não é assim. Esse lugar do membro é um lugar muito importante. E nós queremos falar, então, primeiramente, um pouco sobre membresia. Embora todos os cristãos tenham um relacionamento individual e pessoal com Cristo, eles também são chamados por Deus a viver o seu cristianismo dentro da comunidade do povo de Deus. É seu relacionamento pessoal e invisível com Cristo que obriga os crentes a terem um relacionamento corporativo e visível uns com os outros. O mesmo Espírito que une os crentes a Cristo é o Espírito que une os crentes uns aos outros. Amar a Cristo é amar seu povo, e submeter-se a Cristo é submeter-se a uma igreja local. Talvez vocês, acessando suas páginas de rede social e a internet, viram uma frase que ficou um pouco famosa nesses tempos, que dizem assim: estar bem com Deus, mas não com a igreja, é a maior fake news dos nossos dias, não é? Não existe, irmãos, alguém crente, nascido de novo, em um relacionamento saudável com Deus, que não tenha um relacionamento saudável com uma igreja local. É certo que, pela obra salvadora de Cristo em nossas vidas, nós temos livre acesso a Deus através de Cristo. E individualmente nós temos relacionamento com Deus e com Cristo Jesus. Isso é verdade. É justamente esse relacionamento que nós temos com Cristo e com Deus que nos leva a ter um comprometimento e um relacionamento de compromisso com a igreja local. Ora, vocês sabem que no texto de Hebreus está escrito: não deixe de congregar como é o costume de alguns. É justamente o meu relacionamento com Cristo e com Deus que me leva a meu relacionamento com meus irmãos numa igreja local, porque esta é a vontade de Deus. Ora, o meu íntimo relacionamento com Deus me levará a ter um relacionamento íntimo com irmãos em uma igreja local. O Espírito que me une a Cristo e me une a Deus é o mesmo Espírito que me une aos irmãos que comigo compõem a minha igreja. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, e é interessante a forma como a Bíblia constrói o estar em Cristo como uma espécie de afirmação geográfica, não é? Nós estamos em Cristo, estamos nele. Mas algo interessante acontece com o fato de nós estarmos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo e nós estamos cada vez mais nos batizando em Cristo, estamos imergindo na realidade de Cristo, estamos mergulhando na realidade da vida de Cristo, nós percebemos algo interessante. Ao estar em Cristo, nós percebemos que ali é um lugar onde nós não estamos sozinhos. Existem muitas outras pessoas que também estão em Cristo. E, inevitavelmente, como eu estou em Cristo e eles estão em Cristo, nós estamos unidos a esta mesma realidade da vida de Cristo Jesus. Por isso, estar em Cristo necessariamente é estar ligado com as pessoas que também estão em Cristo. Em termos mais amplos, com todos os crentes, em termos mais específicos com os nossos irmãos da nossa igreja local. Por isso é impossível, irmãos, ter um relacionamento com Deus pleno e saudável sem estar
com um relacionamento pleno e saudável com a igreja local. E, inclusive, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que se submeter a Cristo, em muita medida, significa estar submisso à autoridade de uma igreja local. Por exemplo, vamos pensar num texto bíblico que é extremamente tirado do seu contexto, quando lá no Evangelho de Mateus está posto, quando estiverem unidos 2 ou 3, em meu nome ali eu estarei reunido. Geralmente as pessoas usam esse texto para culto, não é? Então, 2 ou 3 pessoas que não têm nenhum relacionamento de igreja local, sei lá, 3 crentes estudam numa mesma universidade e estão juntos ali em algum momento para orar, o que não tem problema nenhum, mas começam a colocar na cabeça que é sobre aquela situação que o texto bíblico diz, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Mas se você olha o texto bíblico no seu contexto, você verá que ali não está falando de 2 ou 3 pessoas quaisquer se unindo em qualquer contexto, mas ele está falando especificamente de 2, 3, 5, 10, 15, 30, 20, seja quantas pessoas forem, que se reúnem de forma comprometida e ordenada para ser igreja. E o Senhor diz que quando isso acontece, a autoridade dele está sobre aquele povo, porque logo em seguida ele vai falar de disciplina, e nós iremos chegar daqui a pouco nisso. Percebam, o Senhor Jesus diz que nós devemos nos submeter a ele, nos submetendo à autoridade de uma igreja local. Existem inúmeras passagens bíblicas que nos falam sobre a submissão à autoridade da igreja, a submissão à autoridade dos presbíteros, a submissão à autoridade dos pastores, por exemplo, como submissão a Deus. Ora, aqui no meu texto, que está escrito, ele vai dizer assim, essa é uma citação que não é minha, na verdade, isso aqui é um trecho do livro de um pai nosso, um puritano chamado Benjamin Kitt, o principal teólogo batista do século XVII. No seu livro A Glória de uma Igreja Verdadeira, o Benjamin Kitt afirma o seguinte: quando admitimos como membros perante a igreja, quando admitidos como membros perante a igreja, essas pessoas devem entrar solenemente em um pacto, se comprometendo a caminhar na comunhão daquela congregação em particular, submeter-se aos cuidados e à disciplina dela, caminhar fielmente com Deus em todas as suas santas ordenanças, a serem alimentadas e manterem comunhão ali, adorar a Deus quando a igreja se reunir, sempre que possível. O se possível aí não é uma desculpa para não estar presente, é o contrário disso. Você só não está presente quando não é possível. E por fim, entregar-se à vigilância e aos cuidados do pastor e do ministério dele. Então veja como o nosso pai batista, Benjamin Kitt, descrevia a membresia de uma igreja. Na cabeça das pessoas hoje, ser membro é simplesmente começar a frequentar uma igreja, estar às vezes, ou na maioria das vezes no culto, dar o seu dízimo e vai embora. E a relação do membro com a igreja é essa, ir assistir o culto. Mas se nós olharmos como é o pensamento batista original, nós vemos que isso está longe de ser verdade. Ser membro de uma igreja é estar solenemente em um pacto, em um compromisso. E esse pacto e esse compromisso leva a uma série de atitudes. Inclusive, muitas igrejas batistas na história têm um pacto de membresia escrito. O próprio Benjamin Kitt escreveu um pacto de membresia. A nossa igreja lá em Recife tem um pacto de membresia. Os membros, para serem membros, precisam jurar solenemente aquele pacto. Ou seja, muitas igrejas batistas entenderam esta coisa de entrar em um pacto de forma literal. Um pacto jurado e afirmado por toda a membresia. E esta realidade de um compromisso dos membros nos leva a uma série de coisas, como vocês viram. Primeiramente, é um compromisso com uma igreja em particular, uma congregação em particular. Os irmãos desta igreja não têm esse compromisso com a Igreja Batista Reformada do Recife. Nós podemos nos amar mutuamente, cooperar juntos, mas nós não temos um compromisso de vida cristã em conjunto. Os irmãos da Igreja Batista Reformada aqui de Limoeiro do Norte têm esse compromisso um com os outros. E esse compromisso lhes leva a caminhar em comunhão,
submeter a si mesmo aos cuidados e à disciplina desta igreja, caminhar fielmente com Deus em todas as suas santas ordenanças. Aqui a palavra ordenança está no sentido de todas as ordenanças, literalmente, seja o culto solene, batismo, ceia, a pregação da palavra, enfim, essas ordenanças que o Senhor estabeleceu. Todos nós temos um compromisso com as nossas igrejas de estarmos sendo alimentados e ter comunhão na nossa igreja e adorar a Deus junto com os nossos irmãos, nos entregar à vigilância, aos cuidados do pastor e dos presbíteros da igreja. Então, esta é a definição, a lógica de um membro de uma igreja batista, conforme a fé batista original. Isso é muito importante, isso é um tesouro que precisa ser redescoberto pelas igrejas batistas dos nossos dias. Ora, a partir disso, eu queria falar rapidinho sobre os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja. Irmãos, segundo o Jeffrey Johnson, um autor batista dos nossos dias, ele tem um livro chamado A Igreja. Jeffrey Johnson defende que as marcas que seguem uma igreja são 3. A verdade, a pureza e a unidade. A partir desse raciocínio dele, nós podemos traçar todos os direitos e deveres dos membros a partir dessas 3 características: unidade, verdade e pureza. Todo o relacionamento dos membros da igreja, neste pacto de membresia, seja ele literal ou não, que nós temos uns com os outros, gira em torno dessas 3 virtudes cristãs. Ora, a partir disso, vamos ver quais são os principais deveres e privilégios dos membros a partir da marca da unidade da igreja. Primeiramente, os membros devem ser ativos e fiéis em sua participação na igreja. Uma coisa que muitas vezes os membros da igreja não pensam é que sua ausência quebra a unidade da igreja. Às vezes a pessoa se ausenta e acredita que isso não traz nenhum dano à igreja, mas traz um dano muito grande à igreja. Porque a unidade da igreja está relacionada com o compromisso de presença e participação dos seus membros. É na caminhada em conjunto, no conviver em conjunto como igreja, que a igreja fortalece a sua unidade. Se eu me ausento da vida da igreja, eu estou fragilizando a unidade da igreja. Por isso, a fim de resguardar a unidade da igreja, todos os membros devem ser ativos e fiéis na sua participação na igreja. Os membros devem servir uns aos outros. Lembrem-se, irmãos, a igreja é uma realidade que funciona a partir do serviço mútuo. Todos na igreja estão servindo, sem exceção. Desde do pastor e dos presbíteros, até aquele irmão novo convertido e novo batizado que está sendo discipulado. A vida da igreja é uma vida de serviço mútuo, é assim que a igreja funciona. A igreja não tem funcionário, onde todas as pessoas, por exemplo, se eu vou no shopping, e aí eu vou no cinema, hoje em dia o cinema tem aquelas salas VIPs, né? Eu sento no cinema, tem uma pessoa que vai, e eu chamo ela, e dali mesmo sentado eu compro o que eu quero comer, o que eu quero beber, e sou servido, sabe? Basta que eu possa pagar. E eu sou servido por aquelas pessoas. A igreja não é desse jeito. A igreja é uma realidade que só funciona quando estamos todos nos servindo um ao outro. Se um membro da igreja não está vivendo para servir a sua igreja, ele está trabalhando contra a unidade da igreja. Ora, meus irmãos, uma igreja onde os membros estão servindo é uma igreja ocupada, no bom sentido da palavra. Quando membros da igreja não estão servindo, as suas mentes ficam ociosas. Geralmente esse é um cenário muito frutífero para divergências e problemas na vida da igreja. É servindo e trabalhando ao Senhor que nós fortalecemos a unidade da igreja. Também os membros devem amar e honrar uns aos outros, para que a unidade da igreja seja não apenas preservada, mas fortificada. Irmãos, infelizmente eu estou falando de uma forma bem tranquila, porque eu não conheço vocês, não conheço a realidade de vocês, então, mas eu sou pastor há um tempo relativo, conheço muitas igrejas. Daqui a pouco a gente vai falar, eu sou presidente da Comunhão Batista Reformada do Nordeste, então estou convivendo com os pastores das igrejas que fazem parte da comunhão. Então a gente está o tempo todo juntos e
uma coisa que é muito presente, as igrejas sofrem muito do cenário da maledicência, onde muitas vezes irmãos estão falando mal uns dos outros, ou se não falam, guardam rancor e tristeza um para com os outros. Isso é um cenário presente, talvez em todas as igrejas, ou em boa parte delas. E isso é um câncer que nos corrói, porque a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos da igreja de tal forma que devemos ter o outro em maior estima do que a nós mesmos, ou considerando o outro maior do que nós somos. A realidade de uma igreja conforme a mente de Cristo é que a humildade cristã dentro de nós é tão grande que o outro é mais importante do que eu, na forma como eu vou lidar com ele, como eu vou me relacionar com ele. Irmãos, eu sou batista há muito tempo, há bastante tempo, antes de uma realidade batista reformada e uma realidade batista que não era reformada. Faz muito tempo que eu estou nos arraiais da igreja batista. Se tem uma coisa que eu sempre vi igreja batista, é que muitas vezes os problemas em assembleias, por exemplo, são os membros procurando defender aquilo que é a vontade dele, ou aquilo que ele quer, ou que ele acha importante. Mas parece que os membros das igrejas nunca estão preocupados com o que o outro pensa, o que o outro acha, com aquilo que está no interesse e na mente do outro. Mas, biblicamente falando, nós deveríamos levar com muita valia aquilo que está na mente do outro, que o outro entende como importante, relevante e tudo mais. Ora, meus irmãos, se nós vivermos em um relacionamento de amor e honra de um para com os outros, percebam, a unidade da igreja está sendo fortalecida. Não concordam comigo? Irmãos, se a gente vive numa realidade de igreja que cada um está buscando honrar a si mesmo, nós vamos viver em um constante conflito. Mas se nós vivemos numa realidade de igreja onde cada um está mais preocupado de honrar o outro do que a si mesmo, imagine uma realidade onde todo mundo está buscando honrar o outro, que busca honrar o outro, que busca honrar o outro, e todo mundo está tentando buscar honrar-se mutuamente. Essa igreja, o conflito nem é possível. A unidade está resguardada e estabelecida. Perceba que amar e honrar os nossos irmãos fomenta a unidade da igreja. Então, todos os membros têm responsabilidade com isto, mas também é um privilégio. Servir aos irmãos é um privilégio. Amar e honrar os irmãos é um privilégio. E estar presente ativamente na vida da igreja é um privilégio. Perceba, sempre a nossa responsabilidade está de acordo com aquilo que é o nosso privilégio como crentes. A segunda marca da igreja, como eu falei, é pureza. E todos os membros também têm uma série de compromissos ligados à pureza. Os membros devem viver vidas santas. Isso é responsabilidade dos membros de qualquer igreja. Às vezes, existem aqueles membros que acreditam piamente algo do tipo: aquilo que eu faço não diz respeito à igreja, ou de forma ainda mais vulgar, ninguém tem nada com minha vida. E isto está longe de ser verdade numa igreja bíblica, numa igreja batista confessional. Nós temos tudo a ver com a vida uns dos outros, porque nós somos corpo, porque nós somos igreja. E aquilo que nós fazemos reverbera e rebate na vida da igreja, diretamente. Por isso, como membros da igreja, todos nós temos um compromisso de viver vidas santas, de dar um bom testemunho cristão nas nossas vidas, de testemunhar bem o nome de Cristo e, inevitavelmente, o nome da nossa igreja. Estava conversando hoje com os pastores e conosco o pastor Elivando, lá de Russas, e o pastor Elivando e alguns membros da igreja têm um adesivo com o nome da igreja no carro. E eu brincando com eles, é muito bom, isso é maravilhoso e é bonito. Agora, imagina um membro da igreja saindo por aí fazendo barbeiragem no trânsito, está sujando publicamente o nome da igreja. Precisa ter coragem para sair adesivando os carros dos membros da igreja, porque no dia que eu botar o nome lá nos membros da igreja, Igreja Batista Reformada do Recife, aquele membro tem que lembrar que a forma como ele dirige agora diz respeito não apenas a ele, mas à sua igreja também. Na verdade, isso já é um fato, senhor adesivo. O adesivo apenas escancara ainda mais a realidade. Perceba, irmãos, que nós devemos viver vidas santas como membros das igrejas, é um compromisso que temos. Os membros devem estimular a santidade nos outros. Não é uma questão apenas de preservar a minha própria santidade, mas também uma questão de preservar a santidade do outro. Eu tenho um compromisso também com a santidade do outro, não é só com a minha. Oxe, pastor, tenho nada a ver com a vida de fulano. Lógico que tem. É seu irmão em Cristo. O Senhor te ordenou que cuidasse e zelasse por ele e por ela. Eu vou falar algo, mas eu
Em nome do nosso Senhor, que é testemunha do que eu queria dizer, não sei de qualquer coisa aqui na igreja que tenha acontecido nesse sentido. Mas lá na igreja às vezes acontece. Às vezes acontece, por exemplo, de alguém postar, uma moça vai e posta uma foto lá de roupas de banho. E lá na igreja, obviamente, a gente vai chegar aí, minha irmã, em nome de Jesus, seja crente. Isso não é uma postura de um crente. Mas aí, às vezes, não é nem o exemplo que eu quero, o exemplo é agora. Às vezes, alguém lá da igreja vai e curtiu a foto da abençoada. E a gente vai dizer assim, o que é que vocês têm na cabeça? Por que é que vocês estão curtindo a foto da irmã lá de biquíni? E a pessoa diz, oxe, pastor, mas não fui eu que postei. Olhe lá, não postei nenhuma foto minha de biquíni. Ok, mas a partir do momento que você incentiva a imoralidade no outro, você se comprometeu com a imoralidade dele. Perceba, quando nós estudamos os 10 mandamentos, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando é uma quebra do 7º mandamento. Perceba que não é apenas a pessoa que posta lá que quebra o 7º mandamento, mas qualquer pessoa que de alguma forma incentiva e apoia, também é culpado de quebrar o mesmo mandamento, o 7º mandamento. Então, eu não apenas tenho que cuidar da minha santidade, não vou postar fotos de roupa de banho, mas eu preciso cuidar da santidade do outro. Se meu irmão faz isso, ou minha irmã faz isso, geralmente isso é um pecado mais comum entre as mulheres, mas não exclusivamente, eu não vou lá curtir, apoiar o erro, pelo contrário, vou aconselhar. Eu, sendo um homem, aconselharei um homem, irmão, isso não é uma roupa que você está, uma moça aconselhando outra moça, irmã, isso não é uma roupa que você deveria estar pondo, ou os presbíteros com a autoridade que tem, também podendo conduzir a situação. Então, eu tenho responsabilidade de viver uma vida santa, eu tenho a responsabilidade de estimular a vida santa no outro. E por o terceiro ponto, os membros devem participar das ordenanças da igreja. Às vezes as pessoas não percebem, mas ser assíduo na ceia do Senhor, ser assíduo na escuta da pregação, na vida de oração, nos louvores a Deus que a congregação faz, tudo isso, irmãos, fortalece a nossa pureza. Lembre-se daquele momento que você estava mais fraco na sua vida cristã, até se percebeu pecando de uma forma que tem lhe deixado triste. Aí você vai na igreja, você canta com a igreja, você ora com a igreja, você escuta o sermão e participa da ceia do Senhor. Você faz, isso que eu estou fazendo não é certo, eu preciso abandonar essa prática que não agrada ao Senhor. Percebe? As ordenanças do Senhor fortalecem a nossa pureza, porque são meios da graça de Deus. São os meios que a graça de Deus opera em nossa vida. Por isso, estar ativo na participação das ordenanças do Senhor é um meio para a pureza da igreja. Então percebam que em tudo isso, se eu cuido da minha vida em santidade, eu colaboro com a pureza da igreja. Se eu cuido da santidade do outro e não estimulo o erro, eu colaboro com a santidade da igreja. Se eu estou participando das ordenanças do Senhor, eu colaboro com a santidade da igreja. E um ponto que é o que a gente vai falar daqui a pouco, também os membros devem cumprir a disciplina da igreja. A disciplina eclesiástica existe por alguns motivos, biblicamente falando. E um dos motivos principais que a disciplina existe na Bíblia é justamente para manter a pureza da igreja. Através da disciplina, a igreja mantém a sua pureza, ela não permite ser contaminada com o mal, com o erro, que pode tomar conta da igreja inteira, como diz a Sagrada Escritura. Então, exercendo a disciplina, a igreja está cuidando da sua própria pureza. A terceira e última marca é a marca da verdade. Todos os membros devem estar comprometidos com a verdade. E como nós estamos comprometidos com a verdade? Primeiro, os membros devem confessar a verdade. Segundo, eu vou ler todo e depois eu explico para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Os membros devem ser estudantes da verdade. Terceiro, os membros devem ser transmissores da verdade. Quarto, os membros devem apoiar financeiramente a verdade. Vejam, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar aqui, que a verdade é o que nos une como igreja. Cristo é a verdade. A verdade é a vida de Cristo em nós. A verdade nos constitui cristãos. Para que alguém seja cristão, primeiramente ele deve fazer o quê? Confessar a verdade, não é mesmo? Nós somos batistas, nós não batizamos ninguém que não confesse
a verdade da fé cristã. Não é verdade isso? Veja que a primeira coisa para zelar pela verdade da igreja é garantir que todos os membros sejam confessantes da verdade. É assim que alguém é inserido na vida da igreja, ele confessa a verdade e recebe o selo do novo nascimento e da vida da igreja, que é o batismo. Todos devem ser confessantes da verdade, mas não apenas isso. Apesar dos novos convertidos confessarem a verdade e se tornarem membros, o conhecimento que eles têm da verdade ainda é um conhecimento inicial. E o que é necessário que eles façam a partir de então? Todos os membros devem ser estudantes da verdade. Irmãos, certamente isso não acontece nessa igreja, mas eu conheço igrejas que tem gente que tem 20 anos de igreja e nunca saiu do conhecimento que teve do que recebeu na sala de novos membros. Aquele conhecimento de profissão de fé, nunca cresceu no conhecimento da verdade. 20 anos de igreja. E sabe tão quanto sabia quando se converteu. Porque na sua vida cristã não se dedicou a estudar a verdade. Eu lhes digo, irmãos, estudar a verdade de Deus é compromisso, é obrigação e privilégio de todos os membros da igreja. Se você é membro da igreja, você tem responsabilidade de estudar a verdade. Não é favor, não é uma coisa que eu faço se estiver com vontade, não, é responsabilidade. Todos os membros da igreja têm a responsabilidade de crescer em Cristo. Seguir para o status do varão perfeito, o varão maduro. Estudar a verdade é responsabilidade de todos os crentes. Inclusive, é porque eu não quero me delongar nessas coisas, mas, inclusive, parte da essência do primeiro mandamento, que é conhecer o Deus verdadeiro, tem a ver com estudar quem é o Deus verdadeiro. Se você não estuda a verdade, você está quebrando o primeiro mandamento. Perceba, todos os crentes devem ser estudantes da verdade. E não apenas isso, uma vez que ele confessou, uma vez que ele aperfeiçoou o conhecimento, ele também precisa ser um transmissor da verdade, um propagador da verdade. Todo crente é testemunha de Cristo Jesus. Todo crente deve ser uma testemunha do Evangelho. Todos nós temos o compromisso, como membros da igreja, de sermos transmissores da verdade. Obviamente, fora, mas também dentro da igreja, fomentando a verdade na vida da igreja. Isso é extremamente importante. Por fim, os membros devem apoiar financeiramente a verdade, que tem a ver com o que a Bíblia ordena de sustentar os ministros da palavra. O Senhor Jesus, os apóstolos, isso é muito recorrente na Bíblia, vai afirmar que o trabalhador é digno do seu salário, aquele que vive do evangelho, para pregar o evangelho, deve ser sustentado pela causa do evangelho. Gálatas capítulo 6, versículo 6 vai dizer que você deve compartilhar todas as coisas boas que você tem com aquele que se dedica a lhe instruir nas coisas do Senhor. E a lógica é, se ele está repartindo com você os tesouros espirituais que tem, que são muito superiores, por que você não compartilharia com ele os tesouros desta terra que são inferiores? As coisas eternas são mais valiosas do que as coisas temporais. E se as coisas eternas estão sendo dadas a você por alguém, Gálatas 6,6 diz, compartilhe com ele as coisas terrenas que você tem. Então perceba que nessas coisas a igreja está fomentando a verdade. Eu irei então pular essa parte para então ir diretamente ao ponto da disciplina eclesiástica, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Como nós já falamos e vimos, é impossível uma igreja que está caminhando em pureza, onde a disciplina eclesiástica não seja exercida. Na verdade, irmãos, nós somos reformados. Eu brinco por aí que o certo, e, irmãos, só uma fala, não dá mais para voltar no tempo, não. Não dá para mudar mais. Mas eu brinco que o certo não era que nós deveríamos ser designados como batistas reformados. Mas nós deveríamos ser designados como reformados batistas. Nós não somos um tipo diferente de batistas, porque os primeiros batistas são reformados. Os batistas originalmente são reformados. Então nós não somos um tipo diferente de batistas. Nós somos um tipo diferente de reformados. Nós somos reformados credobatistas. Então nós deveríamos ser reformados batistas e não batistas reformados. Mas já foi. A história avançou e não tem o que fazer mais. Mas vejam, os nossos pais reformados, e quando eu digo pais reformados, eu estou pensando de verdade nos primeiros sistematizadores da fé reformada. Os nossos pais reformados diziam
que para que você pudesse conhecer uma igreja verdadeira, uma igreja só poderia ser considerada uma igreja verdadeira e autêntica se aquela igreja tivesse 3 marcas, 3 coisas que eram inegociáveis. E se uma delas não existisse, você não deveria considerar aquela igreja como igreja verdadeira. As 3 marcas eram a pregação do verdadeiro evangelho. Então, se uma igreja não tem a pregação do verdadeiro evangelho, ela não é uma igreja de verdade. Você não deve considerá-la como uma verdadeira igreja. A segunda coisa é a realização correta dos sacramentos, ou dos sacramentos verdadeiros, dos sacramentos corretos. E nisso se denunciou a igreja romana, né, porque tinham falsos sacramentos. Então, administração dos verdadeiros sacramentos. E terceiro, disciplina eclesiástica. Para a teologia reformada, uma igreja que não faz e não realiza a disciplina eclesiástica não é uma igreja verdadeira. Não deveria ser considerada uma igreja verdadeira. Veja quão sério é isso. Porque na nossa realidade de tempo hoje, as igrejas, de maneira geral, não querem realizar disciplina. Elas entraram numa filosofia que tomou conta da sociedade de uma forma abrupta, que é o romantismo, né? E eu estou falando romantismo, aquele que eu tenho com minha esposa, não, viu, irmãos? Esse romantismo é bom e saudável, sejam românticos, viu, marido? Hoje, acho que não vai dar tempo não, mas amanhã os homens da igreja vão levar as mulheres para jantar. Sexta-feira, que é um dia melhor, né? Românticos, né? Isso é bom, mas eu estou falando da escola filosófica do romantismo, que impregnou a sociedade e depois disso o liberalismo teológico dentro da teologia e um caos. As pessoas gritam nas ruas, Deus é amor, o que é verdadeiro. Não podemos negar essa verdade bíblica. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Com isso estamos afirmando que Deus é amor, mas ele não é apenas amor. Existe uma série de atributos que nós sabemos em Deus, amor, justiça, santidade e um monte de outros atributos, que dizem que o amor não pode ser elevado à categoria de Deus. Eu tive a infelicidade de, quando estava fazendo mestrado em teologia, me dar de cara com uma realidade de teólogos liberais. E o professor de uma disciplina que eu estava tendo, ele usou um livro de um católico romano chamado von Balthasar. E esse livro do Balthasar, o título do livro é Apenas o Amor é Digno de Fé. E imagine um teólogo liberal com o livro Apenas o Amor é Digno de Fé, o estrago que ele não estava fazendo. E eu, chato que sou batista, né? E professor, olha, a gente tem uma série de problemas com essa afirmação. Não é apenas o amor que é digno de fé. Só Deus é digno de fé. E Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus não é apenas amor. Existe uma série de outros atributos em Deus que não podem ser negligenciados, e apenas o Deus da Bíblia é digno de fé. Então percebam, hoje nós vivemos uma realidade, se os nossos pais reformados estavam com a razão, e eles estavam, e não existe uma igreja verdadeira sem disciplina eclesiástica, nós vivemos um cenário extremamente sério nos nossos dias. Porque eu acredito que se a grande maioria daquele povo que se reúne e se chama igreja, nos nossos dias não realiza disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica é algo abandonado na história, muito em nome dessa coisa do amor, não, mas o amor, e nós temos que amar e tudo. E a gente vai ver aqui que, inclusive, não tem nada menos amoroso do que não disciplinar quem precisa ser disciplinado. Ora, disciplina eclesiástica hoje é a exceção, não a regra. Mas nossos pais disseram, onde não existe disciplina, não existe igreja. Logo, se eu levar esse raciocínio até o final, você sabe onde você vai chegar. É muito claro, irmãos, que existem menos igrejas verdadeiras do que igrejas nominais. Ora, todos nós queremos viver uma realidade de igreja verdadeira. Então nós devemos prestar atenção na pregação do verdadeiro evangelho, nos sacramentos verdadeiros e na disciplina da igreja. Nós precisamos estar atentos por isso. Entrando agora no assunto propriamente dito, o poder da igreja pode ser visto claramente na sua autoridade para exercer disciplina. O que é que eu quero dizer com isso?
Isso aqui, veja, tá vendo que está a lição 5, né? Se você olhar, isso é uma série de palestras. Lá no início, uma das palestras iniciais é mostrar que Cristo deu autoridade à sua igreja. Aquilo que nós chamamos de chaves do reino. A igreja recebeu do Senhor 2 chaves. 2 aspectos de autoridade. Que a igreja de Roma lega a um homem, né? Dizendo que era Pedro e agora um papa. Enfim. O Papa tem as chaves da igreja, essa é a maior balela do mundo. A igreja tem as chaves da igreja, não é? E são 2. Por que são 2? É a chave de entrada e a chave de saída. A igreja tem autoridade para colocar para dentro e a igreja tem autoridade para colocar para fora, não é? Vejam, o fato que prova que a igreja tem autoridade na Bíblia é o fato da igreja ter autoridade para disciplinar. Se o Senhor Jesus deu à igreja autoridade para disciplinar os seus membros, prova que o Senhor deu à igreja autoridade. Vejam, irmãos, o que é, no frigir dos ovos, essa cultura onde a disciplina eclesiástica existe? É a ideia que a igreja não deve tolerar o pecado habitual e não arrependido em sua membresia. Presta atenção a essa frase. A igreja não deve tolerar o pecado. Se eu parar aqui, irmãos, vamos para casa. Quantas horas daqui para Recife? Vai ser umas 6, 7. Talvez a gente chegue de madrugada em casa. Vamos para casa. Se a igreja não pode tolerar o pecado, não devemos estar nenhum de nós aqui. Porque todos nós pecamos. E, inclusive, alguns opositores da disciplina usam isso como argumento, né? Vai disciplinar quem peca, todo mundo peca. É verdade. Mas a disciplina não é apenas para o pecado em termos genéricos. A disciplina existe para que a igreja não tolere o pecado habitual e não arrependido. O que isso significa? Não é o pecado... A gente diz lá na igreja de forma pedagógica, até para as crianças entenderem mais ou menos assim. O pecado na vida cristã tem que ser como um acidente de carro. Ninguém acorda e diz assim, rapaz, hoje eu vou bater com o meu carro. Ninguém faz isso. A pessoa não planeja, sai de casa com um carro e por um acidente bate. Assim é o pecado na vida cristã. É um acidente. A nossa velha natureza nos inclinando para o mal, nós pecamos como um acidente. Agora, uma pessoa que vive habitualmente em pecado, sem se arrepender dele, é uma pessoa que acordou de manhã e disse assim, acho que belo dia para bater com o meu carro. É uma pessoa que vive a cultura do pecado. E viver a cultura do pecado não é algo que nós podemos como igreja. Então a igreja não pode tolerar pecados habituais e não arrependidos no seu seio. E para isso serve a disciplina eclesiástica. Irmãos, veja o verbo tolerar, é um verbo forte, né? Não deve tolerar. Pastor, assim a gente vai ser intolerante. Sim, irmãos, e quem disse que a igreja não tem que ser intolerante? A igreja tem que ser intolerante, sim, com o que a Bíblia manda que sejamos intolerantes. Tem coisas que temos que ser intolerantes. O pecado habitual e não arrependido é uma delas. Não casa e não combina com a vida cristã. Temos que ser intolerantes contra pecados habituais e não arrependidos. E deixa eu lhes dizer uma coisa, até por experiência. Irmãos, aquilo que uma geração tolerar, a próxima geração abraçará. Botem isso na cabeça. Aquilo que uma geração tolerar, a próxima geração abraçará. Pense, por exemplo, a relação da igreja com o divórcio. No passado, divórcio jamais seria visto como algo banalizado para os cristãos. Tipo, que eu posso me divorciar à torta e à direita, entende? Isso jamais seria entendido assim pelo cristianismo. Mas alguma geração começou a lidar assim de uma forma mais tolerante com o divórcio, sabe? Do tipo assim, não está certo não, mas vamos tolerar. E o que aconteceu com a geração seguinte? O divórcio virou uma coisa corriqueira. Veja que o tema agora é da união de pessoas do mesmo sexo. Quando eu era criança na igreja, algo intolerado. Hoje, tem igrejas dizendo, não, assim não é errado, mas a gente não pode, né? Não é assim, a gente tem que amar, vamos acolher. E aí começa-se a perspectiva de tolerar o pecado. O que vai acontecer na geração dos filhos dessas pessoas? O homossexualismo, a homossexualidade vai ser uma realidade comum na igreja. Que aquilo que uma geração tolera, a próxima abraça.
Então, muito cuidado, irmãos, quando os irmãos estiverem dispostos a tolerar uma prática pecaminosa no seu seio. Lembrem-se que provavelmente os próximos a cometerem as mesmas coisas são seus filhos ou seus netos, dependendo da sua idade. Você quer que seus filhos e seus netos pratiquem essas coisas? Se a resposta é não, não tolere no seio da igreja. Eu conheço uma igreja, eu não vou dizer nem cidade nem canto nenhum, não vou dizer o santo não, né? Eu conheço uma igreja, por exemplo, que essa história de homossexualismo começou assim. Apareceu um caso, um membro que assumiu, e a igreja ficou com o dedo, não fez nada, não vamos excluir, não vamos fazer nada, não vamos disciplinar, ficou nessa. E aí se percebeu que não aconteceu nada. O que é que vocês acham que aconteceu logo depois? Apareceu um segundo, um terceiro, um quarto. Era uma igreja grande. Então, o que o pessoal percebeu é, rapaz, aqui pode ser... Então, tá tranquilo, eu vou liberar que sou, né? Imagine a geração seguinte, irmãos. Jovens e adolescentes crescendo na igreja, vendo que tem membros homossexuais. Eles vão tratar isso com uma normalidade que só a graça do Senhor. Lembrem-se sempre disso. Quando os irmãos estiverem pensando em tolerar uma realidade de pecado no seu seio, lembre-se, os próximos serão seus filhos e netos. Porque o que uma geração tolera, a próxima abraça. Só o tolo acha que pode blindar a si mesmo diante de uma situação que apoia. Não, eu vou tolerar isso na igreja, mas na minha família não. Você é tolo, porque você não tem o controle de fazer isso. Está parecendo uma pessoa que eu conheço que fomentava, defendia pastorado feminino, mas ela dizia assim, eu não acho nada de errado, mas eu jamais seria pastoreado por uma mulher. Eu disse, oi, como assim? O futuro são teus filhos e netos sendo pastoreados por mulheres. Você não tem como se blindar disso. Então, lembrem-se, a igreja não deve tolerar pecados habituais e não arrependidos na sua membresia. A igreja deve lidar com o fermento antes que ele contamine a integridade espiritual de toda a igreja. E essas palavras não são minhas. 1 Coríntios, para dizer que eu não li, pastor, veio aqui, não abriu a Bíblia, que pastor reformado é esse, tá bom. 1 Coríntios, eu disse ao pastor Jânio, só pastor, não é pregação não, vou dar uma palestra aí para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Na verdade, irmãos, eu vou fazer o seguinte, esse texto vai aparecer de novo, vamos ler do 1, e próxima vez que aparecer todo, eu disse, a gente já leu todo, vamos só. Ora, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto disse, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, os gentios aqui é não crentes, né? Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Na igreja de Corinto existia um rapaz que estava tendo um relacionamento com a esposa do seu pai. Não é a mãe dele, não. É outra esposa do seu pai. Um rapaz tendo um relacionamento com a madrasta dele. E a igreja de Corinto estava naquela de, mas nós temos que amar, e não queriam tratar coisa não, mas temos que amar e tal. E a igreja não fez nada. Aí Paulo disse, eu estou ouvindo daqui algo que eu não estou acreditando. Que alguém aí está tendo um caso com a madrasta, isso até os ímpios condenariam. E tem isso dentro da igreja de vocês. Aí ele fala, e vocês andam cheios de orgulho. Imagina, irmãos, o cenário. Nós somos uma igreja amorosa, uma igreja compreensiva, uma igreja que não exclui as pessoas. Só faltou dizer uma igreja inclusiva, né? A igreja estava tendo orgulho de não fazer nada. Paulo está indignado, ele diz assim, olha, vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado essa situação, chorado, irmãos. Quando um pecado surge no seio da igreja, a atitude bíblica é que a igreja deve chorar o pecado que surge entre nós. Primeira atitude, não tolerar, não amar, não achar que está tudo bem, mas chorar essa realidade de pecado. É a primeira atitude da igreja. A segunda é, vocês deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Meus irmãos, Paulo é categórico.
Este homem tem que ser excluído da igreja. Não é momento de tolerar o pecado dele. É momento de excluí-lo da igreja. Ele tem que ser excluído da igreja. Mas Paulo, por que isso? Isso é muito duro. Paulo vai explicar o porquê. Ele tem que ser excluído, tirado do meio de vocês. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus. E eu queria chamar a atenção ao versículo 4, irmãos, porque isso aqui é a autoridade da igreja agora. Paulo vai invocar a autoridade que Cristo deu à igreja, a chave que Cristo deu à igreja. Por isso ele diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, que é o poder da chave, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás. Paulo ordena, este homem tem que ser entregue a Satanás. E o que significa ser entregue a Satanás, irmãos? Nós vamos fazer um ritual aqui e encomendar a alma da pessoa a Satanás? Óbvio que não. Entregar a Satanás é entregá-lo ao mundo. Quem é o príncipe do tempo presente, do mundo? É o diabo, não é? Entregar a Satanás é entregar ao seu reino, entregá-lo ao mundo. É um termo bíblico para excomunhão. Paulo usa muito, não é o único lugar que ele fala disso. Entregar a Satanás é excomungar, é excluir da membresia. E por que, Paulo, nós excluiríamos essa pessoa da membresia? Aí Paulo vai dar mais de um motivo. O primeiro motivo ele diz aqui, logo em seguida: entregue esse homem a Satanás para a destruição da carne, ou seja, para que ele sofra no corpo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja o que Paulo está dizendo, e essa é a primeira razão para a exclusão desse homem. Paulo está dizendo assim: vocês o amam. Se vocês o amam, a forma de amá-lo agora é tirá-lo do meio da igreja. Entregá-lo a Satanás é a única forma de demonstrar amor a ele. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim: se vocês permitirem que ele permaneça desse jeito no meio de vocês, vocês estão ensinando a ele que está tudo bem ele permanecer assim. Logo, vocês não favorecem o arrependimento dele. Ele permanecerá no seu pecado. E fazer com que alguém permaneça no seu pecado não é amar a pessoa. Mas se vocês excluem essa pessoa do meio de vocês, vocês vão fazer com que ele sinta a dor de não estar mais no corpo de Cristo. E é esta dor de não estar mais no corpo de Cristo a última esperança que alguém tem de se arrepender, quando a exortação já não faz ele se arrepender mais. Alguém está em pecado, ele é confrontado com o seu pecado pela palavra, e ele não se arrepende. A única forma dele ser conduzido ao arrependimento é sentir a dor de não ter mais a igreja ao seu redor. Talvez esta dor vai conduzi-lo ao arrependimento. E Paulo diz, ele pode até sofrer no corpo, mas a sua alma ser salva no dia do Senhor, o que é muito melhor. Por isso, amar, neste caso, era excluir. E não excluir era odiar. Eu sei que pode parecer estranho, mas lembre-se que a disciplina da igreja é análoga à disciplina dos pais para com seus filhos. O que é que a Bíblia diz sobre aquele que não disciplina seu filho? A Bíblia diz que o odeia. Quem não disciplina o seu filho, o odeia. Ah, pastor, eu não disciplino meu filho não, porque eu amo muito e eu não consigo disciplinar. Eu amo demais, eu não consigo disciplinar. Não, você não ama. Porque a Bíblia diz que quem não disciplina seu filho, odeia seu filho. Mas quem ama, corrige, ao ponto da Bíblia, inclusive, dizer que é por isso que Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Por Ele nos amar, Ele nos disciplina. Se Ele não nos amasse, Ele não nos disciplinava. A mesma coisa é a igreja. A igreja ama quando disciplina, e quando não disciplina, odeia. Perceba que o nosso critério de amor está errado. Amar para nós é passar a mão na cabeça. Isso não é amor, porque quando eu passo a mão na cabeça do erro do outro, eu estou dizendo que eu não me importo com o outro. Lembrem-se, irmãos, todo erro traz consequências. E eu sei disso. E se eu estou em paz com a pessoa destruindo a sua própria vida e com as consequências que isso trará, eu não a amo. Irmão, se eu ver meu filho, eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses. Se eu ver meu filho fazendo uma coisa errada, vocês não acham que eu quero que ele se conserte? E eu não vou gastar força e energia com isso?
para que ele não ande por maus caminhos. A igreja que ama os seus membros faz a mesma coisa. A primeira razão que Paulo diz é amor. Excluam ele como uma demonstração do amor que vocês têm. A segunda coisa que Paulo vai dizer sobre a exclusão desse homem é o seguinte, versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Irmãos, Efésios capítulo 5 vai dizer que Cristo deu sua vida para a sua igreja para santificá-la, purificá-la. A obra de Cristo foi para purificar a igreja, não é verdade? Nós temos que trabalhar pela pureza da igreja, porque foi para isso que Cristo morreu por nós. Uma igreja que não disciplina o pecado habitual e não arrependido no seu seio, está indo contra a obra de Cristo. Meu irmão Rogério aqui, ele trabalha com padaria. E ele poderia dizer aqui, um pouquinho de fermento em muita massa, vai levedar a massa toda. O fermento é poderoso. Ele é capaz de levedar a massa toda, mesmo um pouco dele. Paulo está dizendo que assim é o pecado habitual e não arrependido na vida da igreja. Se não tratado, vai tomar a igreja inteira. E a prova disso, por exemplo, é pecado de maledicência. Pecado de maledicência é o pecado mais difícil de trabalhar na igreja, porque ele acontece nos subsolos da igreja, entendo, né? Na vida escondida da igreja. E quando você vem a dar conta, é porque ele já se espalhou. Fulano maldisse para ciclano, que já maldisse para o outro, que já maldisse, já se espalhou. Maledicência é uma desgraça porque se espalha feito câncer. E é isso que Paulo está falando contra qualquer pecado. Se os irmãos tiverem caso de imoralidade na vida da igreja e não tratarem, saibam, imoralidade vai ser comum entre vocês. Se tiver um caso de homossexualidade na igreja e não tratar, homossexualidade vai ser comum entre vocês. Adultério, mentira, maledicência, furto, não interessa o pecado. Se a igreja não trata o pecado, vira cultura da igreja, se não na geração atual, na seguinte, como eu falei antes. Percebam, irmãos, Paulo diz que deveriam excluir aquele irmão, primeiro, por amá-lo, e segundo, por amar a igreja. Quem preserva o lobo, sacrifica as ovelhas. É um ditado comum no cristianismo já há muito tempo. Quem preserva o lobo, sacrifica as ovelhas. Ora, um pouco de pecado vai levedar toda a massa. Paulo deixa isso claro. Então veja, voltando aqui para a palestra propriamente dita, era necessário lidar com o fermento, ou seja, com o pecado, antes que ele contaminasse a integridade espiritual de toda a igreja. Portanto, quando necessário, a igreja é autorizada, mas não apenas autorizada, a igreja é obrigada por Deus a levar a cabo a disciplina. Irmãos, pensemos assim, nós somos todos servos. A coisa mais bonita que tem no cristianismo é que o patamar mais alto que alguém pode alcançar é de servo, né? Não tem ninguém que consegue ser alguma coisa a mais do que servo na igreja, isso é impossível. Todos somos servos. E todos somos servos de um único Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor ordena a disciplina na sua igreja. É uma ordem. A igreja não tem a opção de escolher. Ela não apenas tem a autorização, mas tem a obrigação de disciplinar o erro. Como eu falei, quando não há disciplina, não existe igreja verdadeira. Ora, amados irmãos, vejam que responsabilidade nós temos. Quando nós dizemos, por exemplo, se a Bíblia manda eu disciplinar, e nós aqui, faz de conta, a IBR Recife faz uma assembleia e decide não disciplinar. O que é que a igreja está dizendo de forma prática? Que é mais sábia do que o Senhor. Que acredita que tem mais sabedoria do que o Senhor. Que sabe melhor do que o Senhor como a igreja deve ser conduzida. Ora, irmãos, nós não somos mais sábios do que o Senhor. Se o Senhor ordenou a disciplina é necessária para a vida da igreja. Portanto, quando necessária, a igreja é autorizada, mas não apenas autorizada, ela é obrigada por Deus a levar a cabo a disciplina. E aqui, irmãos, existem dois textos bíblicos que nos ajudam a ver o passo a passo da disciplina. Um a gente já leu, Coríntios 5. O outro texto é Mateus
versículos 15 a 20. Abram comigo, por favor. A gente vai ler o texto todo e aí a gente vai fazer os comentários a partir daqui. Mateus, o capítulo é o mesmo número da idade do irmão Rogério, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. O que isso significa? Como não crente. Eu adoro essa parte do texto, porque batista é fácil de encurralar na parede, tá? Ô povo fácil de encurralar. Veja, o que acontecerá se... Como é o nome? Quem tem um bebê aqui na igreja? Acho que sua filha serve. Me lembra o nome de sua filha. Cecília. Imagine que no próximo domingo o pastor Jânison chega aqui. Irmãos, entendi que devo batizar Cecília. Pegar um punhado de água, jogar na cabeça da menina. Estás batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos vão gostar da ideia? Lá vai vocês chamar lá de Recife. Pastor, pelo amor de Deus, vem cá que o pastor Jânison endoidou, né? Lá vai eu aqui, 600 quilômetros. Veja, a igreja vai se revoltar e com razão. Está certíssima de se revoltar. E qual é o argumento? Nós só batizamos crentes. O que é que nós batistas estamos afirmando? Nós só aceitamos crentes como membros das nossas igrejas. Só crentes podem ser membros da igreja, não é verdade? Agora veja como o batista é um povo incoerente. Afirma e briga com os irmãos presbiterianos que só crente pode ser membro da igreja. E briga com razão. Mas tem alguém no meio da igreja que claramente não é crente. Não é crente, está claro que não é crente. Seguiu-se o passo a passo que a Bíblia ordenou aqui. E é claro que a pessoa não é crente. E sabe o que os membros dizem? Não, mas deixa ele aí, não vamos mexer não. Irmãos, Deus é bom, porque isso nunca aconteceu comigo como pastor. Porque a primeira vez que a igreja fizesse isso, no domingo seguinte eu ia pegar meu filho e ia batizar ele. Não ia ser de verdade não, é só para criar um caso com a igreja mesmo. Porque eu ia dizer à igreja, se eu posso aceitar um membro descrente na igreja, que seja meu filho. Porque pelo menos ele não está fazendo mal nenhum à igreja. Se é para aceitar não crente como membro, eu vou aceitar meu filho. Está fazendo mal nenhum à igreja. O máximo que faz é ficar chamando pelo pai quando o pai está pregando lá. Meus irmãos, não é coerente com a nossa fé. Não aceitar crianças, nossos filhos como membros, por afirmar que um não crente não pode ser membro, e aceitar um descrente como membro da igreja. Percebam, essa fala que a gente leu aqui foi do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse, se um repreende, ele não ouve. 2 repreendem, ele não ouve. A igreja repreende, ele não ouve. Só existe um caminho a tomar. Considerá-lo gentio e publicano. O que é um gentio e publicano? Um descrente. Um pecador descrente. E o que é que se faz numa igreja batista com um pecador descrente? Não se aceita na membresia. Então essa pessoa não pode ser membro da igreja. Aí o que é que acontece logo depois? Veja o versículo, não é botar aqui, mas veja o versículo 18, apesar que está. Lembra que eu falei da autoridade que Jesus deu à igreja, as chaves? Olha ela aqui aparecendo, versículo 18. Depois de Jesus instituir a disciplina na igreja, Jesus deu a orientação sobre as chaves. Disse assim, em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Poder das chaves, está vendo? Ligar e desligar. A igreja tem essa autoridade. E Jesus disse sim, em que contexto? Exclusão de membro. O que Jesus está dizendo é o quê? Quando a igreja exclui o seu membro de forma legítima e correta, o próprio Senhor está fazendo isso na autoridade do próprio Cristo. E isso está homologado nos céus. E aí o Senhor diz logo em seguida, em verdade também lhes digo, aí vem o versículo que eu estava citando antes, né? O versículo 19. Veja, irmãos.
Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, e isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Vocês veem o último versículo? O último versículo tem a ver com culto? O texto está falando de culto? Não, o texto está falando de autoridade da igreja. Percebe que não tem nada a ver com eu e meus amigos do estudo bíblico da universidade fazendo o culto, não tem nada a ver. O texto está dizendo que uma igreja ordenada e organizada tem o poder das chaves, o poder que Cristo deu. E o poder da chave nos obriga a excluir um não crente. Agora, por que tem uma etapa? Porque eu tenho que ter cuidado, eu não posso sair considerando todo mundo descrente à torta e à direita. As pessoas pecam, eu peco. Imagine, eu pequei, a igreja, pronto, o pastor é descrente, vou escolher. Existe todo um procedimento para garantir que essa pessoa não nasceu de novo. E aí, por isso, o passo a passo, entendem? E qual é o passo a passo que a gente viu nesse texto? Primeiro, no primeiro passo, os cristãos devem exortar com amor e humildade, outros crentes que pecaram abertamente ou que abandonaram os fundamentos da fé. O primeiro passo da disciplina é uma exortação pessoa a pessoa. Na eclesiologia batista, qualquer membro da igreja pode fazer isso. Se está vendo seu irmão pecar, você deve ir lá para ele. Não é para João, Joaquim, Severino, não. É a ele. Não é chegar aí, você viu que fulano pecou? Não, é a ele. Pastor, só estou compartilhando para o outro orar. Não, não é verdade. Você está querendo fofocar. Essa é a verdade. Se o seu irmão pecar, vai você e tem com ele. É o que está escrito. Vai lá e tem você com ele. Exorta ele. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Tiago, o último versículo de Tiago, no capítulo 5, fala sobre isso. Quem livra alguém do pecado, livra uma alma da morte. Ora, meus irmãos, que bênção é você falar e ele se arrepender. O assunto resolveu-se. Mas se ele não se arrepender, você vai pedir ajuda. Geralmente, esse é o momento que geralmente a gente recorre aos oficiais da igreja, né? Porque você exortou, a coisa não foi resolvida, então você vai lá com testemunhas, com outros irmãos, confrontar o pecador. Se ele não se arrepender, é necessário que seja levado para a igreja e a igreja o exorte. Geralmente quem representa a igreja nesse momento são os presbíteros, né? Os presbíteros vão e questionam a ação daquela pessoa em nome da igreja. E se a pessoa ainda assim não se arrepender? Jesus é claro, ele deve ser excluído da vida da igreja. Esse é um passo a passo que está ensinado aqui, ó. No primeiro passo, os cristãos devem exortar com amor e humildade os outros crentes que pecaram. No segundo passo, a pessoa deve ser abordada novamente, dessa vez na presença de alguns cristãos que são conhecidos por serem espiritualmente maduros. Não é qualquer pessoa que você queira, não. São irmãos reconhecidos na igreja como espiritualmente maduros. Esses devem exortar. Se ainda assim o abençoado lá não ouvir, terceiro passo. O terceiro passo da disciplina é quando a mesma precisa ser exercida pela própria igreja. O quarto passo, irmãos, é quando ele não ouviu nem a igreja. Aí ele deve ser excluído. Irmãos, existe uma pancada de textos bíblicos que dizem isso. Está aí, ó, tem alguma relação aí. Eu não vou ler eles não por causa da hora, mas está aí a relação. Muitos textos bíblicos afirmam a exclusão do não crente. Agora, não é só excluir da membresia, não. Irmãos, excluir da membresia, por incrível que pareça, é a parte fácil. Porque é uma parte burocrática, impessoal, quem sai de mal é o pastor, sabe? É a parte fácil, é impessoal. Mas tem que se lembrar que a excomunhão de uma igreja verdadeira vai além da exclusão formal da membresia. Isso aqui está sendo tirado do livro do Jeffrey Johnson, diz assim, a partir dessa decisão da igreja, cada pessoa da igreja, cada membro, deve remover, tanto quanto possível, toda a associação e comunhão com essa pessoa não arrependida. Isso é verdadeira excomunhão. A igreja excomunga uma pessoa, a igreja inteira deve se afastar dessa pessoa, o tanto quanto for possível. Porque eu lhes digo isso por experiência prática lá da igreja. Se a igreja exclui e os membros por trás ou por fora da vida da igreja acolhem ou vivem junto, como se nada tivesse acontecido, sabe o que acontece? Essa comunhão não tem valor nenhum para aquela pessoa que saiu.
O pastor fica de ruim, a igreja fica de ruim, e a pessoa nunca vai se arrepender dos seus pecados. Mas se aquela pessoa que está sendo excluída tem um rompimento de relacionamento com pessoas que ela se importava, né, que ela tinha algum vínculo, aquilo lhe pesa. Lembrem-se, a forma de amar essa pessoa é se afastar dela. Biblicamente falando. O Jeffrey Johnson até coloca isso como quinto passo. Eu não concordo que é um quinto passo. Ele coloca que o quarto passo é a excomunhão. E o quinto é os membros se afastarem. Eu não separo essas coisas. Eu não consigo ver como isso é possível. Isso não é quinto passo. A Bíblia não tem um quinto passo. O quarto passo é excomungar e as pessoas se afastarem o tanto quanto possível daquela pessoa. E ainda tem mais, tem mais frase aqui. Em qualquer ponto de contato que você tiver com ela, os membros da igreja devem considerar um ofensor como um descrente e procurar evangelizá-lo, porque é isso que a gente faz com descrente. Se a pessoa for excluída por ser considerada descrente, ela tem que ser evangelizada. Se você tiver algum nível de contato, é para pregar o evangelho a um descrente, porque ela foi considerada descrente pela igreja. Por que está escrito aqui, tanto quanto possível? Porque às vezes acontece de que a pessoa que está sendo excluída é parente de um membro da igreja. Lá na igreja isso já aconteceu. É um parente de um membro da igreja. E agora, pastor? É meu irmão, é minha irmã de sangue. Pai, mãe, sei lá. Aí a gente diz assim, é simples. Eu não tenho irmãos descrentes, e eu não tenho pais descrentes, eu amo minha irmã. Não vou deixar de amá-la, não vou deixar de tratá-la como minha irmã. Mas eu não fico tratando ela como minha irmã em Cristo. E determinadas coisas eu me protejo, porque ela é descrente, eu protejo a minha família, eu protejo a mim. Algum nível de intimidade eu não posso ter com ela, porque ela é descrente, não é? Assim você deve fazer com essa pessoa, por exemplo, que foi excluída. E se eu trabalho com a pessoa, lá na igreja também isso já aconteceu, que a pessoa que foi excluída tinha relação de trabalho com membros da igreja. Mesma coisa. Não tem gente aqui na igreja que trabalha com descrente, não? O patrão é descrente, o empregado é descrente, o colega de trabalho é descrente. Sua relação com a pessoa deve se limitar ao quê? Ao âmbito de trabalho. Não é assim que você trata um descrente no trabalho, não. Ou você fica melhor amigo do descrente para estar compartilhando a vida. Não deveria, né? Então, sua relação com o descrente no trabalho não é uma relação formal de trabalho. A mesma coisa com essa pessoa que foi excluída. Ela é um descrente para a igreja. Então, você não vai chegar no trabalho para fazer cara feia para ela e não fala com você. Não, não é isso. Mas você vai limitar o seu relacionamento a um relacionamento de trabalho. Porque ela é considerada descrente pela igreja. Então, o resumo dessa história aqui é que a disciplina e a exclusão só é verdadeira se a membresia efetiva essa exclusão no seu dia a dia. Se os membros da igreja tratam a pessoa como se fosse irmão em Cristo, a disciplina da exclusão não fez sentido nenhum. Então, isso tudo tem que ser observado. Qual é, meus irmãos, o propósito da disciplina? Talvez você está pensando aí, mas pastor, para que isso? Pelo amor de Deus, para que serve fazer esse negócio? Então, o fim dessa história aqui é o seguinte. Qual é o propósito da disciplina eclesiástica? Porque a Bíblia ordena a disciplina. A disciplina da igreja tem 3 propósitos. Primeiro, é um meio de manter pura a membresia da igreja. O que significa? Não permitir não crentes na nossa membresia, tá? A disciplina é uma garantia para que a igreja não tenha descrentes como membros no seu rol. Então, nós vamos trabalhar para manter pura a membresia da igreja. Segundo, é um meio de restaurar o membro da igreja que se desvia. Irmãos, essa pessoa que está sendo excluída pode se arrepender e ser restaurada. Nos nossos documentos confessionais, no livro do Benjamin Kitt, A Glória de uma Igreja Verdadeira, ele trabalha isso. O que acontece com uma pessoa que foi excomungada e se arrependeu? Como reintegrá-la? Tem lá. A disciplina da exclusão também é um meio de tentar restaurar essa pessoa para se ele... Porque veja, irmãos, quando nós consideramos um não crente, nós estamos considerando o não crente. Mas vai lá que no fundo ele era uma pessoa que está toda troncha. Se ele for crente de verdade, a exclusão vai ser o caminho para ele voltar. Se ele for excluído e ele se debandar de vez para o mundo, é porque de fato ele não era crente. É a confirmação do que a igreja considerou como verdade. Se ele é excluído e ele mostrou arrependimento verdadeiro e voltou, a igreja diz assim, nós temos razão para rever aquilo que nós consideramos. Nós podemos rever ele como um crente.
Precisa batizar de novo essas coisas não, viu? Se a igreja percebe que ele era crente e está voltando. Mas se você nunca exclui, nunca dá essa oportunidade a essa pessoa. Terceira razão é um meio de evitar que outras pessoas da igreja caiam no mesmo pecado. Irmãos, como pastor, eu sei tanta história de igreja, que pecado ficou sendo permitido em igreja, e daqui a pouco coisas escandalosas estavam acontecendo no seio da igreja, que até os ímpios se envergonhariam. Eu não tenho nem coragem de citar para vocês exemplos, para vocês verem. O nível. Acreditem, quando a igreja tolera pecados, ela está se afundando na lamaçal do pecado. Isso quer dizer que nós estamos procurando a todo custo, desejando a exclusão de alguém? Óbvio que não. Por isso tem um passo a passo. Primeiro, a gente quer que ela se arrependa na primeira exortação. A gente ainda tenta uma segunda vez, tenta assim a terceira vez. Mas se as tentativas não estão dando êxito, o único caminho é a exclusão. A gente pede ao Senhor que as coisas anteriores funcionem, para a exclusão nunca acontecer. Mas quando ela é necessária, ela deve ser praticada. Um parênteses que eu preciso fazer, vocês estão estudando o Benjamin Kitt aqui? Então, vou fazer logo um parênteses para vocês não entrarem em confusão. O Kitt, no livro dele, defende que tem pecados. Veja, existe esse passo a passo. Quer dizer que esse passo a passo todas as vezes tem que ser cumprido? Não. E o Kitt vai ensinar isso bem direitinho no livro dele. Tem pecado que não dá para fazer passo a passo. Já tem que ser assim, levar para a igreja e resolver. Porque, por exemplo, uma coisa é um irmão que fez uma coisa e não tomou, sei lá, dimensão pública, sabe? Então você consegue resolver a coisa ainda no privado, vamos dizer. Mas imagine alguém da igreja cometer uma imoralidade pública e a cidade toda está sabendo. Vocês acham que o caminho é um irmão chegando até ele e exortar ele? É óbvio que não. A coisa já tomou uma dimensão muito grande. Então, esse passo a passo não é mais nem possível. Então, o passo a passo é importante para que ele se usa, e a igreja tem que ter sabedoria, para saber em que momento da disciplina ela tem que atuar. O Kitt vai ajudar muito no livro que vocês estão estudando, porque ele diz, esse tipo de disciplina acontece nessa situação, esse tipo nessa situação. Ele vai começar a dar exemplos. Então, meus queridos irmãos, amados irmãos, percebam, a disciplina da igreja é uma coisa que tem que ser resgatada com urgência se nós queremos igrejas bíblicas, verdadeiras e saudáveis. Não existe igreja bíblica, verdadeira e saudável sem disciplina eclesiástica. Isso não existe. Por isso é uma matéria tão importante, por isso estamos falando sobre isso, tá bom? Então, meus irmãos, eu espero de alguma forma ter dado algum nível de instrução. Eu peguei a coisa mais enxuta, tá, irmãos? Logicamente eu não falei tudo a respeito, mas aquilo que eu entendi ser o mais importante, o mais básico da coisa, foi aquilo que eu compartilhei com vocês nessa noite. Espero que o Senhor tenha sido glorificado e vocês abençoados de alguma forma.